Olá, internautas, sejam todos muito bem-vindos e obrigado pela audiência nesse primeiro programa Edson Santos ao vivo através dessa live aqui no Facebook. Edson Santos é psicanalista e membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise Interativa e palestrante há mais de 20 anos, tendo percorrido todo o Brasil, atingindo mais de 3 milhões de pessoas através das suas palestras motivacionais. Edson Santos atua com 2 clínicas e é especialista em regressão de memória científica, sem o uso de hipnose, além de ser especialista também em doenças psicossomáticas e traumas do inconsciente, tudo à luz do Espírito Santo. E a partir de agora, toda e qualquer dúvida que você, internauta, tenha a respeito do assunto, pode perguntar diretamente ao psicanalista Edson Santos, que a partir de agora responde também as perguntas, né? Explica então, Edson Santos, aos internautas os objetivos do seu programa. Olá, é uma satisfação estarmos aqui mais uma vez para esse primeiro programa que vai acontecer quinzenalmente, ou seja, toda terça-feira às 20h30 teremos um evento. Vai alternar a live normal, onde eu participo diretamente com os internautas, e os internautas entram ao vivo participando conosco, e na semana seguinte vai ter o programa. Então vão ser 2 programas por mês e 2 lives por mês. Nesse programa você vai poder esclarecer todas as suas dúvidas, você pode perguntar aí no seu aparelho e o Fernando vai estar anotando todas as dúvidas e passando ao vivo aqui para mim, e eu vou esclarecendo ao vivo as dúvidas que você tem sobre o tema abordado. Nesse primeiro programa nós vamos alertar e vamos esclarecer as dúvidas sobre como funciona o nosso trabalho. É muito comum as pessoas chegarem aqui na clínica ou perguntarem aqui na recepção ou perguntar nas ruas: qual a religião sua, Edson? Você é espírita? Outro dia uma mulher falou para mim: você é espírita? Eu falei: não, eu sou católico. Né? Daí a outra falou: o senhor é médio? Eu falei: não, eu sou pequeno. Daí tem o médio e o grande ainda, né? Na verdade, as pessoas têm muitas dúvidas sobre como funciona o trabalho. Então, a partir de agora, nós vamos esclarecer todas essas dúvidas, né? Como funciona a cura, nós vamos até onde a psicanálise pode. Quando não pode, entregamos as mãos de quem pode, que é Deus. A psicanálise sem Deus não é nada. A ciência sem Deus não é nada. Fernando, você, sem Deus, não somos nada. Deus é a base da nossa vida e é Ele que proporciona todas as graças que nós recebemos durante toda a nossa vida. Perfeito. Edson, estamos com uma audiência incrível, vários internautas já estão nos assistindo, alguns já estão preparando suas perguntas. Vamos então começar com as nossas perguntas aqui de esclarecimentos aos internautas. Edson, como que funciona a psicanálise no seu consultório? Muito bem, a pessoa chega, vamos dar um exemplo, a pessoa chega e diz assim: eu tenho problema de insônia, né? Vamos supor. Aí nós colocamos a pessoa em relaxamento consciente, não usamos hipnose, colocamos a pessoa em relaxamento consciente e vamos até a origem da insônia dela. Ela vai se lembrar depois de tudo que aconteceu aqui na clínica. Mas para quebrar as barreiras, como que eu tenho o hábito de fazer? Eu coloco a pessoa na sala e olho nos olhos da pessoa e digo aquilo que eu vejo no interior dela. Nossa, mas como funciona isso, Edson? Aquilo que você vê no interior dela. Quando eu me formei em psicanálise, eu percebi o seguinte: às vezes colocava a pessoa em relaxamento e a pessoa falava: eu tenho insônia. Eu falava assim: agora nós vamos até a origem da sua insônia. Fecha os olhos. Aí a pessoa estava com tanto medo que ela fazia assim.
Aí eu falava, o que você está vendo? Não estou vendo nada, está tudo escuro. Óbvio, ela está tentando enxergar com os olhos da carne. Aí eu percebi que ela estava vendo, nós estávamos enfrentando um bloqueio. Aí você tem duas alternativas. Ou você hipnotiza a pessoa para quebrar a barreira, ou então você está diante de um bloqueio. Eu não me conformava com isso. O que eu fiz? Dobrei meus joelhos e disse, Senhor, sozinho eu não posso. Eu preciso de ajuda. Eu gostaria que as pessoas que viessem aqui, que o Senhor encaminhasse para cá, eu pudesse olhar nos olhos e dizer onde estão os problemas, para que o Senhor possa curá-los. Muito bem. Então, para quebrar as barreiras agora, a pessoa chega, ela senta no consultório, eu olho nos olhos da pessoa, vem à minha mente aquilo que está pendente no inconsciente da pessoa. Então eu começo assim, escuta, tem uma casa que tem um gramado na frente, com um portão de ferro. Onde é essa casa? Aí a pessoa diz, é a casa onde eu morava na infância. Muito bem, com quem você morava lá? Aí eu começo a conversar com a pessoa e entro no inconsciente da pessoa, junto com a pessoa. A gente evita o bloqueio. Não é possível isso. Como acontece isso? Humanamente falando, é impossível. Mas quando nós dobramos os nossos joelhos e colocamos nas mãos de Deus, Ele nos proporciona a graça. Isso, aos olhos do evangélico, se for evangélico, chama revelação. Isso os evangélicos chamam de revelação. Aos olhos da Igreja Católica, é palavra de ciência. Não importa qual a nomenclatura. É o mesmo Deus que nos diz onde estão os problemas e nos diz como fazer para resolver. Então, eu coloco a pessoa e falo, olha, vamos colocar você em relaxamento. Depois que eu falo, a pessoa perdoa o pai, perdoa a mãe, perdoa as pessoas que a magoaram na infância, enfim, as pessoas que ela tem pendências emocionais, entrega as pessoas que se foram nas mãos de Deus, colocamos a pessoa em relaxamento e aí nós vamos. Agora nós vamos no momento da sua vida que gerou insônia. E aí a pessoa já não tem o bloqueio, ela fecha os olhos, o cérebro já leva para uma lembrança. Pode ser alguma coisa que ela se lembra, pode ser alguma coisa que ela não se lembrava mais, mas que vem à tona naquele momento, e de repente pode ser alguma coisa que mesmo assim é um bloqueio. Aí eu entro no inconsciente junto, a pessoa fala, eu não estou conseguindo. Aí eu entro no inconsciente junto e digo, viu, tinha uma pia de granito gasto com uma torneira amarela. Aí eu começo a falar o local, a pessoa vai se identificando, ela fala, é quando eu tinha tantos anos, aconteceu isso. Aí ela começa a expor o que aconteceu. Se for mágoa, nós fazemos a pessoa visualizar a pessoa que magoou, ela perdoa a pessoa que magoou e imediatamente, no momento que vem para a luz aquilo que aconteceu, aquilo que está oculto, a pessoa é curada. Então as pessoas são curadas todos os dias, em quase todos os atendimentos, graças a Deus. Então entenda como funciona. Nós somos apenas instrumentos. Nós somos a torneira que abre a torneira e sai a água viva do Espírito Santo de Deus. Por isso que ele diz assim: tudo que pedires ao Pai em nome de Jesus, o Espírito Santo o fará. Então é a luz do Espírito Santo, né? Sempre a luz do Espírito Santo. E é uma coisa que assusta um pouco, quem não está habituado se assusta um pouco. Repare nas nossas lives, quando eu estou com a pessoa na tela, que a pessoa pede para participar e a pessoa está na tela, repare nas nossas lives, para você ver. Eu olho nos olhos da pessoa e digo, viu, tem um senhor
tem um senhor calvo, ele é calvo, mas tem bastante cabelo aqui, e até encaracolado aqui atrás o cabelo dele, e ele é bem debilitado, a sobrancelha é grande, a pálpebra é caída. Quem que é? Aí a pessoa diz, é meu avô. Aí já começa a chorar. Por que que ela começa a chorar? Porque nós vamos lá na ferida, lá onde está o problema da pessoa, para poder trazer para a luz, para proporcionar a cura. E é assim que acontece a cura através da psicanálise. Eu quero mais uma vez agradecer a todos os internautas que estão participando, que estão curtindo o primeiro programa Edson Santos. E, é claro, vamos às perguntas também, porque muita gente acredita que quer saber o que é a doença psicossomática, o que é um trauma, né? Quais as diferenças entre essas enfermidades, Edson? Muito bem, vamos explicar. Mas antes, eu vou pedir para você que está assistindo, embaixo na sua tela aí tem um botãozinho para você compartilhar. Compartilhe para que chegue até mais pessoas esse vídeo. Por favor, compartilhe para que chegue, para que mais pessoas possam assistir. Quais as diferenças, como o Fernando disse, quais as diferenças entre o trauma e a doença psicossomática? Vamos começar falando da doença psicossomática. A maioria das doenças que nós temos não são fisiológicas. A doença é um grito do corpo que alguma coisa emocional não está bem. Quando você está doente, algum ponto do seu corpo sofreu uma descarga de um problema emocional não solucionado. Vamos dar um exemplo. Você tem mágoa de alguém. Alguém te magoou. O seu cérebro lembra dessa mágoa o dia todo. Quando chega a noite, você vai sonhar com aquela pessoa que te magoou. Você vai sonhar com a mágoa. Então você fica 24 horas por dia lembrando da mágoa quando ela não está resolvida. O que acontece com a mágoa? O cérebro, ele pensa que você está vivendo aquele momento de novo. É como se a pessoa estivesse magoando você 24 horas por dia novamente. Quando alguém te magoa, o cérebro tem uma segurança natural, ele derrama no seu corpo uma quantidade muito grande de adrenalina para você lutar ou fugir daquilo que está te acontecendo. Só que você não está sendo magoado de novo, você só está lembrando. O cérebro pensa que você está sendo magoado de novo, libera a adrenalina, e essa adrenalina, como ela não é consumida, porque você não vai lutar, você não vai correr, você não vai brigar, ela ataca o estômago e a coluna cervical, gerando problema na coluna ou gerando problema no estômago. Então, somatiza aquilo que era para você usar como defesa, acaba sendo usado pelo próprio organismo, essa descarga que somatiza em algum órgão do corpo. Então é assim a doença psicossomática. Então, vou dar um outro exemplo para ficar mais claro. Você brigou com alguém fisicamente e esse alguém judiou de você e você teve que se defender para não apanhar, por exemplo. Você teve que se defender. O cérebro, a hora que você está lembrando, o cérebro pensa que a pessoa está batendo em você. Então o cérebro vai despejar a adrenalina no seu corpo para você ter força para poder se defender, mas ninguém está batendo em você. Então essa adrenalina não é consumida, você só está lembrando. Então ela estraga o seu interior, ela proporciona debilidade em algum órgão do seu corpo. Tem até um dicionário, interessante você saber disso, tem até um dicionário que você diz o problema emocional e o dicionário diz qual a doença que aquele problema emocional gera no seu organismo. É muito interessante isso. Muito bem, então isso é doença psicossomática. Para resolver, o que a gente faz? Vai até a origem do trauma
e resolve aquele entreveiro. Gravamos aquilo no cérebro através de uma reprogramação neural, e cada vez que a pessoa se lembrar do trauma, não vai esquecer porque não é amnésia. A hora que a pessoa se lembrar do trauma, vai se lembrar também que tem a solução antes do organismo produzir adrenalina, então proporciona a cura. Isso é a doença psicossomática. Agora, o trauma do inconsciente. Vamos dar um exemplo. De uma senhora que ela tinha 3 anos de idade, o irmão mais velho, para brincar, guardou ela dentro do forno de um fogão a lenha antigo. Tem um fogão a lenha antigo, aquele forno enorme. Colocou a menininha lá e fechou a porta. Aí, para brincar com ela, ele falou que ia brincar com ela. Aí emperrou a porta, ele não conseguia abrir. Então ele foi correndo atrás do pai, atrás de um pé de cabra, para poder arrebentar a porta do forno, que estava desligado, é óbvio, né? Senão ia torrar a menina. Para abrir o forno, para poder tirar a menina. Muito bem. A hora que ele conseguiu abrir o forno e tirar a menina estava transtornada, branca, pálida, desesperada lá dentro. Muito bem. Isso passou, parecia que não tinha problema nenhum. Essa senhora cresceu, casou e teve uma filha. E essa filha era um xerox dela. Quando a menininha tinha 3 anos, o cérebro trouxe à tona todo aquele trauma vivido aos 3 anos, e aí ela ficou com medo de lugar fechado, ficou com medo de escuro, ficou com medo de elevador, ficou com medo de tudo que ela não tinha o controle da saída, da porta. E a vida dela começou a ser debilitada, ela não podia entrar num prédio, por exemplo, tinha uma reunião no 12º andar, ela não podia ir, porque senão teria que subir pela escada. Então, colocamos a pessoa em relaxamento, fomos à origem do trauma e toda essa história que eu estou contando veio à tona. Como veio à tona, veio para a luz, o problema deixou de existir e ela saiu do consultório sem os medos que ela entrou no consultório. Então aí é trauma. Doença psicossomática é quando gera fisicamente uma doença que não é fisiológica, mas que é gerada por uma emoção reprimida. Trauma é quando aconteceu alguma coisa que não está resolvido no seu interior e alguma coisa que aconteceu depois deu start para que o problema ressurgisse do nada. Aí é o trauma. Essa é a diferença, então, entre doença psicossomática e trauma. Os dois têm conserto através da psicanálise. Bom, Edson, a nossa interação aqui está muito bacana. Chegando às perguntas, nós temos aqui a pergunta que na verdade ela fez uma afirmação, né? A Rosana Vicentini, ela acha que ela foi judiada porque ela tem um sentimento de rejeição. O que você tem a dizer, Edson? Muito bem. Normalmente, o sentimento de rejeição, o sentimento de inferioridade está ligado a um trauma de 0, desde o útero materno até 7 anos de idade. Então, Rosana, se nós colocarmos você em relaxamento e buscarmos a origem desse problema, vai vir à tona em que fase da sua vida que aconteceu isso. Então, alguém, com certeza, alguém te rejeitou, ou você soube de alguém que você ama muito e que foi rejeitado e você assumiu isso por empatia. Pode acontecer também, mas com certeza está relacionado a um trauma do seu inconsciente que precisa vir à luz. Tá bom? Se você participar das lives, por exemplo, se colocar o seu rosto na tela, nós conseguimos enxergar
a origem do problema também. Se você vier à clínica, também nós vamos conseguir identificar a origem do problema facilmente. Se você assistir as lives que nós temos gravadas no Facebook, você vai ver muitos casos que acontece a cura durante a programação. Muito obrigado pela sua participação, Rosana. Compartilha aí. É isso aí. A Leninha Carvalho Sanches também diz que deve ter algum problema de rejeição e com certeza o Edson acabou de responder também a pergunta, ao questionamento da Leninha Carvalho Sanches. Muito obrigado pela participação. Edson, o que você quer dizer quando se refere à psicanálise à luz do Espírito Santo e aproveitando qual que é a sua formação religiosa? Bom, a minha família toda é da Igreja Católica. Eu sou de Avaré, eu nasci em Avaré e desde 7 anos de idade eu fui acólito do saudoso Padre Paulo, que era pároco da Igreja de São Benedito em Avaré, né? A minha vida toda. Desde 7 anos de idade eu já era acólito e fui assim até a minha adolescência. Depois eu participei da comunidade de jovens Cabana, uma comunidade de jovens, onde conheci a minha esposa, lá na comunidade de jovens. Aí eu fiz a minha primeira comunhão, eu fiz a minha crisma, eu casei na Igreja Católica, tive a lua de mel na chácara do Padre Paulo, na represa. Tudo o Padre Paulo teve um envolvimento na minha vida. Depois disso, os meus filhos foram batizados pelo Padre Paulo na Igreja São Benedito também. E depois disso, eu acabei dando uma distanciada da igreja, né? Me afastei um pouco. E fui para Salto. Eu entrei numa grande empresa de eletrodomésticos e imóveis para fazer trabalhos motivacionais. E fui para Salto, onde fica a matriz dessa grande empresa. Lá em Salto, quando meu filho menor tinha 9 anos, mais ou menos 9 anos, ele começou a participar da catequese para fazer a primeira comunhão. E lá em Salto, um dos pais tem que participar da catequese. Eu falei, quer saber, eu não vou participar da catequese, eu viajo muito, estou cansado, não vou. Aí minha esposa foi e participou. Muito bem. Participou da catequese. Tal. No dia da primeira comunhão, eu estava lá para ver a primeira comunhão do meu filho. De repente, o padre João Marrom falou assim, atenção, você que está recebendo a primeira comunhão, se você quiser que o seu pai ou a sua mãe venha aqui no altar falar alguma coisa, vai até ele, pega ele e traz aqui. Muito bem, eu sentado lá no fundo da igreja, quando de repente eu vejo andando pelo meio do corredor quem? Meu filho, Tiago. Foi lá atrás, me pegou pela mão, e aí eu até pedi para ele não fazer isso. Ele falou, não, vamos, me pegou pela mão, e ele tinha o cabelo, parecia uma tigelinha assim, me pegou pela mão e me levou até lá na frente, porque quem acompanhou a formação dele foi a minha esposa, não foi eu, a formação da primeira comunhão. Me levou até lá na frente e falou, fala pai, fala aí. Aí me deu o microfone na mão. Aí eu peguei o microfone e falei, filho, eu não participei da sua formação. Quem participou da sua formação foi a sua mãe. Mas se você me trouxe aqui, tem um propósito de Deus para você ter me trazido aqui no altar. Então eu prometo para você que a partir de hoje, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Nós vamos estar todos os domingos na missa. E aí foi aquela comoção geral. E eu tenho honrado esse compromisso com o meu filho. Todos os domingos nós temos participado da Santa Eucaristia, e o que eu posso fazer para fazer palestra nos movimentos
tenho feito, eu tenho participado ativamente da igreja. Eu voltei para a igreja quando meu filho menor tinha 7 anos e não saí mais. Aí tudo que eu faço à luz do Espírito Santo. O que significa? Por exemplo, eu quero fazer um negócio. Eu não sei se aquele negócio vai dar certo ou não vai dar certo. Eu dobro meus joelhos e falo, Senhor, que eu posso fazer. tem esse negócio para fazer. Eu não sei se vai dar certo ou não vai dar certo. Então o que eu peço para o Senhor? Se for para minha felicidade e felicidade da minha família, que o negócio dê certo. Se não for para minha felicidade e da minha família, afaste do meu caminho. E tem sido assim. Tudo que eu faço na vida, eu coloco à luz do Espírito Santo. E aqui na clínica, antes de começar a atender, nós fazemos uma oração, colocamos tudo nas mãos de Deus, tudo nas mãos de Deus. E quando cada pessoa entra, eu falo, Senhor, derrama a sua unção, derrama o seu Espírito, porque sozinho eu não posso, sozinho eu não consigo. E aí a graça acontece, quando você reconhece que não sabe. Bacana, Edson. Vamos lá as perguntas. Eu tenho aqui a pergunta do internauta Sandro dos Santos Prado. Ele fala, olá Edson, aqui na verdade ele está usando um outro Face, né? É o Felipe, aqui é o Felipe, estou no Face da minha mãe, eu namoro há 3 anos, mas infelizmente meu namoro não está mais dando certo, eu vejo que só estamos nos magoando e eu não quero continuar assim, queria terminar, mas não consigo terminar com ela, pois acho que irei fazer mal a ela, magoá-la. E isso me inibe de falar o que sinto. O que posso fazer? Por favor, me ajude. Muito bem. Mal a ela você vai fazer se continuar com essa relação que você já definiu interiormente que não está afim. Não pode continuar. Continuar você não pode. Não é justo. Porque a pessoa está depositando esperança e confiança em você, sabe? Felipe. Então, o que eu sugiro que você faça? Chama ela para conversar e diz para ela, olha, eu não estou bem, não estou vivendo um momento bom, não tenho certeza de nada, não tenho certeza do nosso relacionamento e eu preciso pensar, eu preciso parar e pensar, eu preciso de um tempo para pensar. Então, eu vou pedir para que nós nos afastemos 15 dias, para que eu possa pensar, colocar minhas ideias em ordem, para que eu possa depois, com clareza, tomar decisão sobre o nosso futuro. Hoje eu estou confuso. Aí ela vai perguntar se tem alguém, você vai dizer que não tem ninguém. Ela vai perguntar se você a ama, não vai dizer que a ama, também não vai dizer que não a ama. Você vai dizer que a sua cabeça está um balaio e que você não sabe definir exatamente o que você está sentindo e que você precisa de um tempo. Uma coisa é certa, Felipe, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pega a Bíblia, abra em cima da sua cama, dobra o seu joelho antes de encontrar com ela e fala, Senhor, coloca as palavras na minha boca. E aí Deus vai ungir você para falar a coisa certa na hora certa. Tá bom? Mas deixar do jeito que está, não pode, Felipe. Eu estou em oração por você. É isso aí, Felipe. Tem mais uma internauta aqui, a Virgínia Gonçalves, obrigado pela participação. Ela diz o seguinte, Edson, ela não entende o porquê de todos os relacionamentos dela, desde o pai dos filhos dela, que tem problemas com dependência química, né? Só se aproximam pessoas assim de mim. Você tem uma explicação para a Virgínia, Edson? Alguma coisa, as pessoas vão falar, fizeram um trabalho para você, isso aí é espírito, fizeram um trabalho para você, nada disso, tem nada a ver isso aí. Entenda o seguinte, às vezes nós temos alguns bloqueios na nossa vida que impedem que o nosso relacionamento dê certo. Vamos dar um exemplo. Se você tem um trauma na sua infância com um pai alcoólatra ou com algum parente dependente químico,
vai gerar em você uma dificuldade de relacionamento com todos os seus namorados, quer tenha dependência química, quer não, pelo receio que você tem de vir a sofrer aquilo que você viu a sua mãe sofrer. Então, precisamos descobrir qual o trauma que fez com que você tivesse dificuldade nos seus relacionamentos, tá? É possível, numa sessão você sai com tudo esclarecido e o que você tem que fazer para esclarecer isso. Com certeza está ligado a um trauma seu, tá bom? Vai resolver, pode ter certeza que vai resolver. Um grande abraço. Bacana. Estamos aqui no primeiro programa ao vivo. Já estão até parabenizando a nossa interação, Edson. Que legal. Mas bacana. A Lucila Cruz Pompiani está pedindo ao Edson para que peça ao Espírito Santo de Deus para iluminar a saúde do Nilson. E a Rosana também diz que ela tem medo de elevador e ela fica fechada num quarto, dá pânico para ela. O que você pode dizer para que ela possa se acalmar nesse caso, a Rosana, Edson? Muito bem, vamos falar primeiro da Lucila e do Nilson. Lucila e o Nilson é uma família abençoada por Deus. Os quatro da família, a Lucila, o Nilson, a Catherine e a Monique, os quatro são amigos pessoais e são aqui frequentadores assíduos da nossa clínica já há mais de 5 anos, né? O Nilson está passando hoje por um momento emocional um pouco conturbado, mas nós já estamos em oração pelo Nilson. Nilson, levanta essa cabeça, meu amigo, vai dar tudo certo. Eu mandei um áudio para ele dizendo exatamente isso. Hoje, mandei um áudio para ele. Lucila, sossega o seu coração, Deus está na frente e a graça vai chegar. Fica tranquila que não vai ser nada, viu? O Nilson é um exemplo de pessoa, um exemplo de pai, um exemplo de marido, um amigo, uma pessoa, um exemplo de empresário na cidade. Admiro muito o Nilson e a família dele toda. Então, nós estamos em oração por você, Nilson. Fica tranquilo, fica tranquilo. Eu vou dizer uma coisa para você, o pior já passou. Daqui para frente é alegria. Fica tranquilo. Sabe o que acontece? Quando você vai fazer um exame e não tem resultado ainda e marcou a data para outro, sempre fica preocupação. É natural que fique a preocupação. Entendeu? Mas Deus está na frente. Fica tranquilo, acredite. Levante essa cabeça e acredite. Tá bom? Nós estamos unidos em oração. Bom, com relação ao outro caso que você falou, como que é o nome? Da Rosana, né? Rosana. De lugar fechado. Tá. Rosana, alguma coisa aconteceu com você na sua infância que fez com que você desenvolvesse esse trauma de lugar fechado? Eu dei o exemplo daquela paciente que ficou presa no forno aos 3 anos. Pode ser alguma coisa parecida, entendeu? Normalmente é um trauma da infância que acontece no período de formação do aparelho psíquico, de 0 a 7 anos. Não é difícil, é extremamente tranquilo para descobrir onde está o problema. Não, você pode ficar tranquila, não é o caso de tomar medicação, não é o caso de psiquiatria para isso daí, isso é trauma. Trauma se resolve com terapia, com psicanálise. Aliás, eu queria alertar você com relação a isso, alertar todos os internautas. Vamos definir as funções aqui. O psicólogo atua sobre trauma consciente. O psicanalista atua sobre trauma inconsciente e doença psicossomática. O psiquiatra atua sobre doenças da mente. Um exemplo de doença da mente, esquizofrenia, ver gente que não existe. E o neurologista atua sobre doenças neurológicas. Vamos dar um exemplo, o Alzheimer, por exemplo. Vamos dar um outro exemplo, o Parkinson. São doenças neurológicas. Então, o neurologista. Agora,
Quando a pessoa tem trauma, eu não consigo dormir. Isso não é psiquiatra e nem neurologista. Alguma coisa aconteceu na sua vida que não está resolvida e que está te tirando o sono. Não é o caso de tomar medicação. Eu tenho medo de lugar fechado, tenho medo de escuro. Não é o caso de tomar medicação, eu tenho pânico. Não é o caso de tomar medicação, é o caso de descobrir. Através da psicanálise você descobre a origem do problema e à luz do Espírito Santo você recebe a cura. Agora um alerta, se você já está tomando medicamento, não pode parar o medicamento porque está me ouvindo falar aqui. O único profissional que pode tirar o seu medicamento é aquele que o prescreveu. Você procura, diz que você gostaria de reduzir, que está se sentindo melhor, e ele vai explicar como fazer para você ir tirando esse medicamento devagar, senão você vai sofrer a síndrome da abstinência. E se parar sozinho, dá problema. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Estamos de volta aqui com os internautas mandando suas perguntas aqui no programa Edson Santos, né? A Terezinha Vidal, ela disse que está com um problema de saúde, está muito preocupada e com medo, Edson. O medo é natural quando você tem um problema de saúde, né? Você está sentindo uma dor e o pior é o seguinte, o inconsciente nosso sempre leva para o pior. Sempre você acha que é o pior. Tá com uma dorzinha, tô com uma dor aqui, será que não é câncer? Vai ver, é gases, a pessoa está pensando em câncer. A gente sempre piora o tamanho dos problemas. É óbvio que dá medo, enquanto você não fizer o exame e não apurar o fato, dá medo, Terezinha. Mas eu vou falar uma coisa para você, o que eu faço? Eu dobro o meu joelho e peço a Deus que cuide de mim. Eu peço a Deus que me ajude, que cuide de mim e que me mantenha saudável para que eu possa levar a palavra dele para todas as pessoas que precisam. Eu sugiro que você faça isso também. Não foca no problema, foca no Deus. Não diga para Deus que você tem um problema, diga para o problema que você tem um grande Deus. Acredite mais, levante a cabeça. Terezinha também é frequentadora assídua aqui, Terezinha de Bitinga, né? Ela sempre traz gente aqui. Um grande abraço, Terezinha, e a todos vocês aí de Bitinga. Um grande abraço, todo o pessoal de Bitinga. Mais um internauta aqui perguntando que ele anda muito, ele está se chateando demais, desapareceu o nome dele aqui, mas já a gente relembra aqui. Está se chateando demais com seus familiares, e isso está preocupando ele, Edson. Muito bem, quando você está irritado, quando uma pessoa está irritada, a pessoa está irritada quando a quantidade de pendências emocionais que tem é maior. 14 coisas para eu fazer durante o dia, mas eu não tenho tempo para fazer as 14 coisas. Aí vem alguém e fala uma coisa, você quer tomar um café? Pronto, você vai explodir com aquela pessoa que não tem absolutamente nada a ver com a história. Então eu sugiro que você faça uma reanálise da sua vida e veja se você não assumiu uma grande quantidade de atribuições que você não está conseguindo dar conta. Isso é muito comum. A pessoa, né, ela quer assumir uma grande quantidade de coisas e daí não dá conta, então não pode. O que eu sugiro? Faz uma relação do que é prioritário na sua vida. Aí vem alguém e fala, tira aquilo que você não consegue fazer e delega para alguém fazer num lugar, tá bom? Delega para alguém fazer no lugar. Diminua suas atribuições. Você está irritado porque tem um monte de coisa para fazer e normalmente não dá tempo. E não deixa as coisas que tem pendentes para depois. O que você puder resolver já, resolve já e desocupa a mente. Eu vou dar um exemplo que vai ficar fácil de você entender. É como um copo que ele está cheio. Se vier e der um pingo no copo, ele derrama.
Então você já está cheio de coisa. Vem alguém e traz uma coisinha, você se irrita com aquela pessoa. Sempre sobra para os familiares. Por quê? Porque se você brigar no trabalho, tem consequências para você. Então o que você faz? Você vai guardando, chega em casa e descarrega nas pessoas que te amam e que gostariam de ser tratados com carinho, com amor. Repensa isso. Eu peço um pouquinho mais de paciência dos internautas, eles querem participar ao vivo e como a gente está no primeiro programa interativo, com certeza a gente vai se adaptando e com certeza vamos ter essas participações ao vivo, né, Edson? Sim. Eu tenho aqui a Maria de Lourdes, né? Ela está dizendo que o marido dela faleceu, já vai fazer 4 meses de acidente, e foram 19 anos juntos, né? E ela pede oração para ela e para os filhos. Muito bem, nós vamos orar por você. Aliás, nós vamos fazer uma oração agora para todas as pessoas que perderam entes queridos. Isso é um problema muito sério. A pessoa perde o ente querido, vou explicar como que acontece a doença psicossomática aí. A pessoa perde o ente querido e ela não consegue esquecer do velório. Ela fica perpetuando o velório. Você já deve ter visto uma senhora que casou durante 50 anos, depois perdeu o marido, você vai conversar com ela, ela fala tudo de novo. O dia que aconteceu, que o marido passou mal, que a irmã dela decepcionou ela, porque veio se preocupar com a herança, e toda aquela história ela conta. Se você for daqui 6 meses na casa dela, ela vai de novo contar tudo. Se você for daqui 2 meses, você não vai encontrar mais ela lá. Por quê? Porque ela morre. Ninguém aguenta ficar muito tempo no velório. Então, o que precisa quando falece alguém? Entregar nas mãos de Deus. Porque se a nossa vida fosse só esses poucos anos que vamos viver aqui, então Jesus teria morrido em vão. Não é só esses poucos anos que vamos viver aqui. Então, nós precisamos acreditar que um dia nós vamos nos encontrar. E aqueles que se foram não vão voltar mais. Nós temos que aceitar essa situação. Então, eu vou pedir para você, meu irmão, minha irmã, que tem um ente querido que você perdeu. E daqui a pouquinho nós vamos fazer uma oração geral para todo mundo, mas agora nós vamos fazer especificamente para quem, uma oração para quem perdeu seus entes queridos. Traga à frente do aparelho todas as pessoas que você tem à sua volta aí, seus familiares que perderam os entes queridos seus. Tá? E nós vamos fazer uma oração juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de Deus nosso Pai, em comunhão com Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, e o Espírito Santo de Deus, desça sobre cada um de nós e derrame a sua unção, consolando os nossos corações, para que possamos acreditar na palavra de Deus em João 14. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu irei diante de vós e prepararei um lugar. Depois voltarei e vos levarei comigo, para que onde eu estiver também estejais vós. Então, nesse momento, eu peço, feche os seus olhos. Traga na sua mente a última vez que você viu o seu ente querido bem. Visualize esse ente querido. Olhando nos olhos desse ente querido, que você traz à sua mente. Visualiza que Jesus Cristo coloca a mão no ombro dessa pessoa. E olhando nos olhos desse ente querido, diga: Senhor Jesus, eu entrego em suas mãos a minha mãe. Eu entrego em suas mãos a minha avó. Coloca o nome do ente querido seu e o que ele é seu, para que o Senhor cuide e tire do meu coração toda a tristeza, tira do meu coração essa angústia, tira do meu coração esse sentimento de que a vida não vale a pena, de que as coisas não valem a pena, de que tudo acabou. Tira do meu coração esse desespero. E agora visualiza esse ente querido no céu, sorrindo para ti.
Visualiza que uma luz que vem do alto ilumina esse ente querido seu, que sorri para ti. Grava essa imagem na sua mente. E a partir de agora, cada vez que lembrar do seu ente querido, você vai se lembrar dessa imagem, desse ente querido no céu, sorrindo para ti. Meu Senhor e meu Deus, derrama seu Espírito Santo sobre cada uma das pessoas que perderam seus entes queridos, tirando toda angústia, toda tristeza, toda ansiedade. E nesse momento, vejo muita gente chorando. Coloca para fora tudo que você está sentindo. Você está sendo curada. Você está sendo curada por Deus desse luto. Abraça esse ente querido que está aí do seu lado agora. Você é uma pessoa abençoada por Deus. Tem pessoas do seu lado que precisam de você saudável, que precisam de você feliz. Levanta essa cabeça assim de frente. Respira fundo. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Continuando com as nossas perguntas, Edson. Nós temos aqui a Edneia, tá? A Edneia, ela está perguntando, deixa eu até dar uma ajeitada aqui. Eu ando com dores, cada vez mais, num lugar, na coluna, dor de estômago, estou inchando os pés, né? Os pés estão ficando inchados, ela levanta inchada, tudo parece que anda acontecendo com uma família, que é a dela, só a dela, que é a Edneia, Edson. Edneia, entenda o seguinte, essas dores em vários lugares do corpo, ela tem um nome de fibromialgia. Normalmente a fibromialgia, ela é psicossomática também. O que é fibromialgia? Eu vou falar e você vai se lembrar, vai vir à sua cabeça o que está gerando essas dores, minha irmã. Edneia, essa fibromialgia é um grito do seu corpo dizendo assim: Edneia, você não é suficientemente boa para ser feliz. Você não é suficientemente boa para ser saudável. Porque você é uma pessoa, alguma coisa aconteceu lá atrás que está fazendo você se sentir inferior. Então o seu corpo está punindo você num processo de autodestruição, de uma autossabotagem, para provar para você que você não é uma pessoa merecedora de felicidade. E você é uma cilada do seu inconsciente isso. Está ligado a alguma humilhação ou algum fato ocorrido que você não consegue esquecer, que fez você se sentir a pior das mortais. E aí, como represália, o seu inconsciente está colocando no seu corpo todas essas enfermidades emocionais. À medida que eu vou falando aqui, o seu cérebro com certeza já deve ter trazido a causa, porque para estar gerando tanta dor assim, é alguma coisa muito forte que aconteceu. Você precisa trazer à sua mente o rosto da pessoa que te magoou e perdoar. A partir do momento que você perdoar, as dores vão embora. Porque a mágoa é terrível. A mágoa é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Não faz mal para o outro, faz mal para você. E outra coisa, às vezes a pessoa fala assim: eu não vou perdoar, que ele não merece. A mágoa não é o seu relacionamento, o perdão não é o seu relacionamento com a outra pessoa. O perdão é o seu relacionamento com Deus. A pessoa não precisa nem saber que você perdoou. Ah, mas eu não consigo perdoar. Então, dobra seu joelho, se visualiza diante de Jesus e diga: Senhor, eu gostaria de perdoar, mas sozinho eu não consigo. Eu preciso de ajuda. E aí, na sua infinita misericórdia, o Senhor vai conceder a graça de você perdoar e ficar livre dessas dores. Essas dores que você tem, muito provavelmente, são psicossomáticas.
Estamos aqui com a Luciana. Ela diz que tem o coração apertado direto e ela não consegue saber o porquê desse aperto, Edson. Muito bem. Luciana, o coração apertado chama angústia. O coração apertado chama angústia. O que gera angústia? Alguma coisa que você tem que fazer e não fez? Ou alguma coisa que alguém te fez e que não foi resolvido? Está relacionado a alguma coisa emocional que não está resolvida no seu coração. Então, você precisa descobrir o que está gerando essa angústia. Ok? É fácil de resolver isso aí. Em poucos minutos de relaxamento vem à tona a origem desse problema. Mas está relacionado a alguma coisa, e quando eu falo, é alguma coisa que você tem que fazer e ainda não fez, ou alguma coisa que alguém te fez e não está resolvido, ou pode ser também alguém que está enfermo e você está com medo da perda, então você está na pré-iminência, você está naquela preocupação da iminência de alguma coisa negativa com alguém que você ama. Tudo isso gera angústia. Precisa saber o que é. A partir do momento que vem para a luz, a angústia se dissipa. Tá bom? 21h21, né? A gente está aproximando do final desse primeiro programa, por sinal, um sucesso bacana. Eu quero agradecer mais uma vez aos internautas, as pessoas que estão compartilhando, as pessoas que estão curtindo, assim como a Cristina Vicentini, Edson. Oi, Edson, eu peço oração para o Gabriel, meu filho mais velho, que está com depressão, e oração também para o Rafael, que é o filho caçula da Cristina. Muito bem, Cristina, nós vamos orar agora não só pela Cristina, nem só pelo Gabriel, mas por todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu vou pedir que você traga agora à frente do aparelho todas as pessoas que tem na sua casa. E vou pedir também que você não saia dessa live sem compartilhar, tá bom? Nós vamos fazer uma oração para trazer entusiasmo no seu coração. Meu Senhor e meu Deus, em nome e pelo poder de Jesus Cristo, através da Cristina que está aqui conosco pedindo oração e do Gabriel, seu filho, nós pedimos que o Senhor envie seus anjos para tocar o coração de cada uma das pessoas que estão nos assistindo e cada uma das pessoas que cada um traz o seu coração, para que essas pessoas sejam fortalecidas pelo Espírito Santo, para que essas pessoas sejam restauradas à luz do Espírito Santo. Porque, meu irmão, minha irmã, a maioria das vezes nós nos interiorizamos com tanto negativismo que nós começamos a criar as próprias doenças psicossomáticas através do desânimo, da tristeza, de achar que já chegou o tempo, de achar que já passou o nosso tempo, de achar que as coisas não estão bem e de achar que as coisas não estão boas. É preciso que você levante essa cabeça e a partir de agora transmita entusiasmo para todas as pessoas que você encontrar. E a partir de agora, quando alguém lhe perguntar como é que você está, você vai dizer: eu estou feliz. Não importa que você tem dor, não importa, as nossas limitações estão dentro de nós mesmos. Nós definimos se nós temos limitações ou não. Você decide se você tem limitação ou não. A diferença entre aquele que conseguiu o impossível e aquele que não conseguiu o que era possível é porque aquele que não conseguiu, ele achava que não conseguiria, e aquele que conseguiu, ele acredita que pode tudo. É preciso que você levante a cabeça e acredite. É preciso que você sorria mais. Afaste-se de laranjas podres. Afaste-se das pessoas negativas que querem destruir aquilo que você tem de mais precioso, que é o seu entusiasmo. Primeiro tente trazer para a realidade. Primeiro tente resgatar. Primeiro tente fazer com que a pessoa fique feliz, mas se não tiver jeito, se você perceber que a pessoa não dá lado para você conversar, então afaste-se, porque uma laranja podre apodrece o saco inteiro de laranjas. E outra coisa, cuidado para não falar coisa negativa, cuidado para não transmitir coisas negativas, cuidado com a sua ansiedade, cuidado com o seu desespero, cuidado com o seu julgamento antes de saber da constatação do fato. Eu vou contar uma historinha para você. O cidadão ia chegando perto da casa dele e na esquina tinha uma multidão de pessoas todas agrupadas ali. Um monte de gente se acotovelando, mas muita gente mesmo.
E ele começou a perguntar: o que aconteceu? Por que está todo esse povo aqui na esquina de casa aqui? O que está acontecendo aqui? Aí falaram para ele: foi um atropelamento. Aí ele falou: ah, mas eu não vou ficar esperando todo mundo dissipar para ver quem foi atropelado. Tem muita gente, tem mais de 500 pessoas aqui. Aí ele começou a empurrar todo mundo e entrar no meio da multidão e falar: dá licença, sou parente da vítima. Dá licença, sou parente da vítima. Dá licença, sou parente da vítima. A hora que chegou, tinha um burro atropelado lá no meio, estatelado no chão. Então, o que é isso? Julgamento precipitado. A pessoa, ele está tão enraizado de negativismo que ele não tinha nem paciência de esperar para ver, já julgando que era alguém da família, ou julgando que era alguém dele. Aí passa na frente de todo mundo e sai correndo que nem um louco, e depois passa pela vergonha, é parente do burro, está atropelado. Então, o que eu queria dizer para você? Vai devagar, viu? Se o seu problema não tem solução, não se preocupe, não tem solução. Agora, se o seu problema tem solução, aí que você não tem que se preocupar mesmo, viu? Atenção, você que não dorme por causa das suas dívidas. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Hoje, o Brasil está passando por dificuldade. Tem um ditado que diz assim: quem não deve, não teme. Tem um ditado que eu sempre digo para as pessoas que é: quem deve, não teme, negocia. E se você que não vai dormir essa noite, porque tem uma duplicata para pagar amanhã, e você não tem dinheiro para pagar, não deixe de dormir. Pega o telefone celular, liga para a pessoa e diz assim: amanhã tem uma duplicata sua, e eu não tenho dinheiro para pagar. Pronto, que não durma ele. Veja um pouquinho, se você trouxer na mente o seu problema que não tem solução nesse momento aqui como uma coisa intransponível, amanhã vai ser pior, porque você vai estar sem dormir, vai ser mais difícil para você ganhar dinheiro para pagar o cara. Então o que eu sugiro que você faça? Negocie. Lógico, é uma brincadeira que eu falei, mas é preciso negociar, conversa. Pare de aumentar o tamanho dos problemas. Tem uma tia minha que a gente ia visitar. Você perguntar: como é que tá, tia? Ah, eu já estou com uma dor nas pernas que vem subindo assim, ainda comi pimenta, ontem está com hemorroida minha, uma queimação na pança, meu cérebro parece que vai explodir, morre, filha da mãe. Tem gente que é assim, que você pergunta como vai, ela já vai contar onde dói, e o problema dele sempre é maior do que o dos outros. Para com isso, levanta essa cabeça e mostra para o mundo que você é feliz. Vou pedir para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, compartilhe esse vídeo antes de desligar, tá bom? Eu vou te dar um abraço agora, obrigado por me aceitar na sua casa. Eu queria agradecer o Fernando Nenê Silva, obrigado, Fernando. O Fernando é jornalista aqui do jornal A Comarca, em Avaré, e a partir de agora o Fernando vai ser o âncora do nosso programa quinzenal, né, que começa hoje. Obrigado, Fernando. Obrigado a cada um de vocês que estão assistindo. Muito obrigado. Viu? Vai apertando o coraçãozinho. Vamos fazer um mar de coraçõezinhos nessa live aí. Vai apertando o coraçãozinho, o joinha. Vai compartilhando para que mais pessoas possam assistir. Mostra para as pessoas que você está preocupado com elas. Deixe que essas pessoas saibam de tudo aquilo que aconteceu na nossa live. Nós agradecemos você do fundo do coração, a sua presença, a sua participação. Semana que vem nós teremos a nossa live normal. Atenção, você que pediu a participação ao vivo sua é na semana que vem, às 8h30, às 20h30. Então agora nós alternamos. Uma semana tem um programa e na outra semana tem a live com a participação sua ao vivo. Não deixe de participar. Na próxima terça-feira, às 8h30 da noite, e daqui a 15 dias, na terça-feira também, às 8h30 da noite, o segundo episódio do programa Edson Santos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Compartilhe. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Obrigado, pessoal. Muito obrigado.